esôfago, né? O tumor benigno mais frequente do esôfago, que os tumores benignos são raros, né? Mas o mais frequente é um que se origina na camada muscular lisa do esôfago, que é o leiomioma. Assim como tem leiomioma de útero, né? Tem leiomioma de toda a parede do tubo digestivo. E o leiomioma do esôfago é um dos tumores benignos do tubo digestivo mais frequentes. Então, o leiomioma é um tumor benigno, pode ter hemangiomas, o esôfago, enfim, pode ter. Então, mas isso são situações mais raras que não vale a pena nós entrarmos em detalhes. A doença benigna mais comum no esôfago é a doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença vocês já estudaram na gastroenterologia. Então, eu não vou aqui repetir o que vocês viram na gastroenterologia. Não vou estudar a clínica da doença do refluxo, o tratamento clínico. Eu vou falar como cirurgião da doença do refluxo. Antes da videocirurgia, a videocirurgia começou nos anos 90, né? 1990, por aí, 1987 mais precisamente, mas no mundo ela se disseminou a videocirurgia ali por 93, 95. Quando a videocirurgia, antes dela surgir, a doença do refluxo gastroesofágico era raramente a cirurgia. Raramente. A gente dizia assim, 6% das doenças do refluxo acabam indo à cirurgia. Com o surgimento da videocirurgia, ou seja, a não incisão, a diminuição da dor, a recuperação do paciente mais rápido do hospital, fez com que a indicação da doença do refluxo fosse, a indicação cirúrgica fosse muito frequente. Chegou a um ponto que no final da década de 90, início dos anos 2000, início do século 21, ou seja, perto da época que vocês nasceram, 50% das doenças do refluxo iam para a cirurgia. De 6%, nós subimos para 50%, ou seja, todo o tratamento, metade do tratamento da doença do refluxo era cirúrgico. Por quê? Porque era cirúrgico? Porque a fisiopatologia da doença do refluxo está na hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, né? Bem ali na transição entre o esôfago e o estômago. Tem o esfíncter, e esse esfíncter, EEI, esfíncter esofagiano inferior, ele é hipotônico e por isso que tu tem refluxo. Então, se entende o seguinte, que os medicamentos não melhoram esse esfíncter, né? Os medicamentos, os pantoprazóis da vida, os bloqueadores, os inibidores da bomba de próton, ele diminui a acidez do refluxo, mas não melhora o esfíncter esofagiano. E só quem melhoraria o esfíncter seria a cirurgia. Então, a cirurgia começou a ser feita largamente, até que passaram-se alguns anos e se viu que a cirurgia também tinha problemas. Não só nas suas complicações, né? Tornar o esfíncter, que antes era hipotônico, a cirurgia poderia tornar o esfíncter hipertônico e aí dar disfagia, como muitos pacientes voltavam a ter sintomas anos depois da cirurgia. Então, a qualidade de vida desses pacientes que foram à cirurgia não era tão boa assim como se preconizava, apesar da cirurgia ter se tornado uma coisa mais tranquila para o paciente, né? Não que a cirurgia tenha mudado o ato cirúrgico em si lá no esôfago, mas só o fato de não abrir a parede abdominal, fazer por vídeo, através de 2, 3 furinhos, e o paciente se recuperar, ir para casa no outro dia da cirurgia e já ter uma vida normal, fez com que aumentasse essa quantidade de pessoas que foram operadas. Bom, e aí foi se vendo, não, peraí, vamos readequar isso. E, na realidade, hoje, nós voltamos não bem a
índices anteriores à videocirurgia, mas índices de hoje, assim, 15% dos pacientes, vamos botar assim um número grosseiro, 15% só dos pacientes que vão à cirurgia, né? Normalmente, o paciente faz o tratamento com o tratamento conservador, com inibidores da bomba de prótons. Mas esses 15% que vão à cirurgia, por que eles vão, eles têm que ir à cirurgia, né? Então, a primeira causa de indicação, né, quando operar, é a intratabilidade. E essa intratabilidade é uma coisa subjetiva, né? É subjetiva. Então, depende muito da relação médico-paciente, do clínico, gastroenterologista com o paciente e do cirurgião com o paciente. Quer dizer, o paciente, para decidir a ser operado, ele tem que chegar e dizer assim, olha, eu não aguento mais a minha vida, eu não consigo mais tomar uma cerveja, não consigo comer um churrasco, estou sempre com dor, apesar de todo o tratamento, faço o tratamento direitinho, tomo meu pantoprazol direitinho, alguns chegam a tomar 80 miligramas por dia e não consigo melhorar, e principalmente aqueles pacientes que têm regurgitação, quer dizer, o refluxato é o conteúdo que tem dentro do estômago, que pode ser ácido alcalino, porque vem conteúdo do duodeno também, que vai para o esôfago e vem até a garganta, né? E tem essa regurgitação, são pacientes de difícil tratamento. Então, se o paciente, ou paciente que tem até algum problema com a própria medicação, né? Não aceitam a medicação por ter alergia à medicação ou complicações da medicação. Naqueles pacientes que têm regurgitação, além da dor epigástrica, inflamação, da pirose, ele tem regurgitação. Esse tipo de paciente nós chamamos de pacientes, uma das causas, a intratabilidade. Agora, para o paciente decidir a fazer cirurgia, nós cirurgiões temos que conversar muito bem com o paciente, dizer todos os problemas que a cirurgia pode ocasionar. A cirurgia pode não resolver o problema dele, mas normalmente a cirurgia traz um bom resultado em 80% desses pacientes que vão ser operados. Principalmente, volto a afirmar, aqueles que têm regurgitação. Então, esse índice de 80% da cirurgia é um índice bom, né? Muitos voltam a tomar remédios, mesmo depois da cirurgia, a tomar inibidores da bomba de prótons, mas em menor quantidade e com uma condição de vida mais aceitável. Então, intratabilidade é a primeira causa. A segunda causa é, como vocês sabem, nós temos o esfíncter esofagiano inferior, né? Este esfíncter esofagiano inferior é sede de hérnia de hiato. A própria hérnia de hiato, que ela desliza para o tórax, né? O estômago desliza para o tórax, é chamada hérnia de hiato de deslizamento, essa é a mais comum, né? Tem um outro tipo de hérnia de hiato, que é a paraesofagiana, que é a subida só do fundo gástrico, não tem nada a ver com o esfíncter esofagiano inferior, está associada essa hérnia de hiato com hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Então, todo paciente que tem hérnia de hiato, ele tem hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Mas isso não quer dizer que todo paciente que tem hérnia de hiato tem doença do refluxo? Não quer dizer. Todo paciente que tem doença do refluxo tem hérnia de hiato? Não. Mas essa associação, hérnia de hiato e doença do refluxo, elas são muito juntas. Dá para dizer que 80% dos pacientes que têm hérnia de hiato têm doença do refluxo. Então, a hérnia de hiato é um fator cirúrgico. Mas, hérnia de hiato, dá para distinguir 3 tipos, né? Hérnia de hiato pequena, é até a 3 centímetros, o estômago subiu 3 centímetros, média de 3 a 5 centímetros e grande acima de 5 centímetros.
Então, quando o paciente tem uma hérnia de hiato acima de 5 centímetros, nós dizemos, bom, ele tem uma hérnia de hiato grande. Esta hérnia de hiato certamente não vai ser possível tratar com medicamentos. Esse paciente tem que ser operado. Então, primeira causa, intratabilidade. A segunda indicação de cirurgia é hérnias de hiato volumosas ou grandes, acima de 5 centímetros. As que são moderadas, né, entre 3 a 5, elas são discutíveis, né, ver se o medicamento resolve ou não, né, mas também pode ser uma indicação. Mas a hérnia de hiato grande, per si, uma hérnia de hiato acima de 5 centímetros é cirúrgico. Outra causa de cirurgia é a estenose. O material do estômago, né, tanto ácido como alcalino, vão para o esôfago e começa a pisar aquele esôfago, dando esofagite de refluxo, né? Dando esofagite, começa a pisar, começa a inflamar, e dessa inflamação começa a ter estenose. O esôfago começa a fechar ali, quase como se fosse um tumor. Lembrem a aula anterior, mas não é um tumor, é um processo inflamatório, né? Que existe que dá fibrose. O colágeno está tão intenso que ocorre fibrose e o esôfago se fecha. Isso pode ser uma das causas de indicação cirúrgica. Além da dilatação, nós temos que dilatar endoscopicamente, podemos fazer a cirurgia antirrefluxo para resolver a estenose. Outra causa, o Barrett, né? O Barrett, como eu expliquei na aula anterior, ele é um fator de risco para o adenocarcinoma. Então, o Barrett, teoricamente, tu fazendo a cirurgia do refluxo, tu poderia diminuir esses sintomas, mas não diminuiria o Barrett. A diminuição do Barrett, ele continua, né? Tanto fazendo uso de medicação como a cirurgia, não detém a progressão do Barrett, mas ele torna-se mais lenta essa progressão. Então, pode ser uma das indicações cirúrgicas. Muitos pacientes seguem o tratamento conservador, medicamentoso, mas outros, até porque tem sintomas associados ao Barrett, é uma das indicações cirúrgicas. E esses pacientes, mesmo depois da cirurgia, têm que ser feitos, têm que ser acompanhados com endoscopia, né, anualmente. E outra indicação, né, seria a nossa quinta indicação, intratabilidade, hérnia de hiato grande, estenose, Barrett, e a quinta seria sintomas extraesofágicos, que a doença do refluxo dá sintomas da esofagite, né, da alteração da mucosa do esôfago. Mas essa doença do refluxo, o refluxato, o material que reflui, pode atingir tanto a garganta, né, a laringe, dando rouquidão, como também a traqueia, dando tosse e asma e pneumonias de repetição. Então, esses sintomas de rouquidão, tosse, pneumonias, asma, são sintomas extraesofágicos que dificilmente têm resultado o tratamento conservador. Aí o paciente precisa ser operado. Nesses casos de sintomas extraesofágicos, muitas vezes o paciente nem tem esofagite de refluxo, nem tem alteração da mucosa. Faz endoscopia, a mucosa é normal, mas aí tem que fazer a pH-metria para medir realmente se esses sintomas extraesofágicos, como tosse, rouquidão, asma, pneumonias, são devido ao refluxo. Aí tem uma indicação precisa de pH-metria. Então, essas são as indicações da doença do refluxo, né? No próximo slide, se vocês estiverem acompanhando os slides, vocês vão ver o que é uma hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato é medida, né? Tu tem a linha Z, que é a transição esôfago-gástrica da mucosa escamosa para a mucosa glandular, e o pinçamento diafragmático. Quando esse pinçamento diafragmático, a linha Z está acima do pinçamento diafragmático, quer dizer, tem o pinçamento diafragmático e a linha Z está aqui em cima. Isso aí significa hérnia de hiato de deslizamento.
né? Se ela é grande, 5 centímetros, nós vamos ter uma grande hérnia de hiato, né? Quando é menos de 3 centímetros, o endoscopista até nem coloca que o paciente tem hérnia de hiato, né? Para não assustar, o paciente ficar preocupado, porque é insignificante as hérnias de hiato pequenas. Mas muitas vezes vocês vão ver na endoscopia hérnia de hiato pequena, média, grande, é isso. É o pinçamento diafragmático com a linha Z. Esta é a visão do endoscopista. Então, no slide seguinte, está mostrando uma hérnia de hiato por deslizamento. E também no próximo slide, mostrando o estômago deslizando, né? A linha Z subindo para o diafragma, né? E outro slide mostrando uma estenose de esôfago, né? A hérnia de hiato e uma estenose acima, e uma hérnia de hiato volumosa, e o Barrett. Ali, no próximo slide, vocês vão ver o Barrett. Aquela mucosa branquinha é a mucosa escamosa, e a vermelhinha é a metaplasia intestinal, né? Que vai subindo no esôfago. Isto é o Barrett, que pode se transformar numa neoplasia. Eu falei para vocês que existe um outro tipo de hérnia de hiato, que é o hérnia de hiato só do fundo gástrico. A linha Z está bem junto ao pinçamento diafragmático. O paciente não tem deslizamento, mas ele tem o fundo gástrico para dentro do tórax. Isso chama-se hérnia paraesofágica. Esta hérnia paraesofágica é normalmente 2% das hérnias de hiato. Esta paraesofágica não tem nada a ver com doença do refluxo. Ela é uma hérnia por si só cirúrgica, porque ela funciona como uma hérnia, fosse uma hérnia inguinal, por exemplo. Pode estrangular, esta hérnia ser irredutível, e ela, então, tem indicação. As hérnias paraesofágicas não tem nada a ver com a doença do refluxo, mas ela tem indicação cirúrgica per si. O que o cirurgião faz na cirurgia? Não sei se vocês têm alguma pergunta quanto à indicação cirúrgica. Vocês têm alguma pergunta? Não teve nenhuma pergunta, prof. Entenderam direitinho a indicação? Não Sim. Tem problema nenhum. Vê bem, por exemplo, nem todas as estenoses vão à cirurgia, pode ser tratado clinicamente, mas estenose complexa, grande, vão à cirurgia. Nem todo Barrett vai à cirurgia, mas normalmente o paciente tem Barrett, ele vai à cirurgia para evitar a esofagite ainda aumentar aquele Barrett. Há relatos que o próprio medicamento também faz com que pare o Barrett, né, da sua evolução. Mas isso são discussões, né? E isso depende muito, então, da relação médico-paciente, assim como a intratabilidade. Bom, a cirurgia que nós vamos fazer. Como eu falei para vocês, a hérnia de hiato é um problema do esfíncter esofagiano inferior, perfeito? Esfíncter esofagiano inferior. Então, o que o cirurgião tem que fazer com o esfíncter esofagiano inferior? Ele tem que tornar esse esfíncter esofagiano, que ele é hipotônico, ou seja, ele permite o refluxo, né? Normalmente nós temos refluxo, mas permite o refluxo abundante, né? Então, o cirurgião vai e faz com que haja, que esse esfíncter fique normotônico, né? Então, ele procura fazer uma cirurgia que, se vocês acompanharem os slides, depois vocês vão ver a cirurgia. Essa cirurgia faz como uma gravata no esôfago, né? O meu braço aqui é o esôfago. Eu pego o fundo gástrico, que é a minha mão, e passo por detrás do esôfago e abraço o esôfago, né? Dou como uma gravata no esôfago. Eu pego o fundo gástrico, passo por detrás do esôfago e dou a volta nele, né? E com o fundo gástrico dou a volta nele. Essa técnica é a chamada total. Eu dou a volta total. É a técnica de Nissen, né? Eu raramente uso o nome de
técnicas, mas essa é uma técnica tão conhecida que é bom você saber. Nissen, né? É a válvula total, ou seja, todo o fundo gástrico dá a volta toda no esôfago. Agora, essa válvula pode ser parcial, que eu vou só parcialmente fechar o esôfago, eu deixo essa parte do esôfago anterior livre, né? Então, eu abraço ele só parcialmente, deixo livre aqui a parte anterior do esôfago. É a técnica de Toppé, né? Parcial. Essas duas técnicas são chamadas de funduplicaturas, né? Então, o cirurgião faz a funduplicatura. Mas, como vocês viram nos slides e coisas, o estômago vai subindo no hiato esofágico e vai abrindo o hiato, né? Ele vai para dentro do tórax, o meu punho aqui é o estômago subindo para dentro do tórax. Este hiato, né, vai abrindo. Então, eu tenho que fechar este orifício que o estômago abriu. Então, eu faço a hiatoplastia, eu fecho só para o esôfago passar pelo hiato. Então, a cirurgia é a hiatoplastia com a funduplicatura. Repete a pergunta aqui, eu não li direito, pode repetir a pergunta que tu fizesse aqui. Então, são dois momentos da cirurgia. A hiatoplastia, eu puxo o estômago para dentro do abdômen, o estômago está dentro do tórax, fecho o hiatoplastia, e faço a funduplicatura, né? Teve alguém que fez uma pergunta aqui que pode repetir para mim, aí eu não consegui ler. A técnica de Nissen tem relação com a cirurgia da banda bariátrica? Não. A banda gástrica, a cirurgia bariátrica é outra coisa, né? Cirurgia bariátrica é outra coisa. A cirurgia bariátrica, tu secciona lá o fundo gástrico, né? Tu secciona e faz uma anastomose, né? Tu podes usar uma banda, né? Não sei se é isso que está se referindo, uma banda, um anel, pode ser usado, em vez de usar o fundo gástrico, usar um anel, né? Feito próprio, mas esse anel não deu muito certo. Há pessoas aperfeiçoando esse anel, mas esse anel não deu muito certo. O melhor é usar o fundo gástrico, né? A gente libera todos os vasos curtos lá de baixo, o fundo gástrico fica solto e com isso nós demos a volta no esôfago. Esse uso do anel, esta banda da cirurgia bariátrica não tem nada a ver com a cirurgia anti-refluxo. É claro que o paciente com obeso, ele tem muito mais cirurgia, tem muito mais refluxo, né? Mas com a cirurgia da obesidade, ele corrige o refluxo porque é feito uma anastomose com Y de Roux, que é uma outra cirurgia. Ali eu tenho slides mostrando, né, o hiato, fechando o hiato, se vocês acompanharem os slides, tem o hiato, fechando o hiato, e também eu tenho uma fotinho ali do uso de telas. Quando esse hiato está muito aberto, quer dizer, uma hérnia muito grande, rompeu o hiato muito, tu não consegue suturar os pilares do hiato, não consegue suturar esses pilares diafragmáticos. Então, tu é obrigado a colocar uma telinha ali. Essa tela também é discutível, né? Porque a tela pode grudar intestino e tal. Tem cirurgiões que usam mais telas, tem outros que usam menos tela. Na realidade, eu só uso tela nas grandes hérnias, mas tem cirurgiões que estão usando tela em todos os casos, assim como na hérnia inguinal, usam tela também ali para fechar o hiato diafragmático. Mas não há essa necessidade, a tela também tem as suas complicações. Então, o que eu quero que vocês entendam, mas né, ali mostrando, o próximo slide mostram as técnicas, o fundo gástrico, a hiatoplastia e o fundo gástrico dando a volta em todo o esôfago. E a próximo slide é uma parcial, né? Mostrando o esôfago a parcial, o esôfago fica livre.
Vocês poderiam perguntar para mim, professor, mas qual é a diferença de fazer parcial, deixar o esôfago anterior livre, ou completar toda a circunferência 360 graus da Nissen? A Nissen, qual é o conveniente da Nissen? A Nissen pode ficar muito apertada. Toda essa válvula, essa volta total no esôfago pode ficar apertada. E aí dá hipertonia do esfíncter, né? Ela pode ficar apertada. E aí o paciente vai ter disfagia, ele vai trocar o refluxo para disfagia, quer dizer, não tem sentido tu ocasionar disfagia. Então ela tem que ser uma válvula frouxa, esse estômago tem que estar bem frouxo para o esôfago ficar livre, né? Se o cirurgião não tem essa competência de deixar tão livre, não fica tão frouxo essa válvula, ele faz parcial, para deixar a parede do esôfago anterior livre, aí o paciente vai ter menos disfagia. Normalmente, no pós-operatório imediato, o paciente fica com uma leve disfagia. Por 1 mês, 2 meses, uma leve disfagia é normal. O grande problema é tu ficar com disfagia eternamente, aí tem que fazer dilatações. Essa é uma das complicações da válvula antirrefluxo, né? Tu passou de uma hipotonia para uma hipertonia. Por isso que essa cirurgia tem que ser feita por pessoas com grande conhecimento, né? Ou seja, saber fazer o calibre adequado da válvula. Quando eu disse para vocês que 50%, quando surgiu a videocirurgia, foi um Deus nos acuda, todo mundo começou a operar. E aí começou a ter disfagia em muita gente, né? O resultado foi péssimo, né? Então hoje fica uma cirurgia para o especialista, para aquele que tem muita habilidade e está acostumado com a técnica, né? Com o boom da vídeo, muita gente começou a fazer, porque começou a aparecer muitos casos e tal. Inclusive foi motivo do editorial na imprensa leiga americana, né? O New York Times fez uma crítica editorial sobre esta cirurgia, pelos os problemas que essa cirurgia causou, pela a larga realização dela. E hoje está sendo feito, então, só para cirurgiões que têm realmente conhecimento da técnica, e com isso as complicações diminuíram muito, né? É claro que essa válvula ela pode se desfazer também com o tempo, ela pode migrar para o tórax, ela tem as suas complicações. Mas, como eu falei para vocês, 80%, mais ou menos 80% dos pacientes vivem muito bem pós a cirurgia e se sentem muito agradecidos. 22% a 28% dos pacientes fazem uso da medicação, né? Mas o uso da medicação é muito leve. Então tem uma boa qualidade de vida a grande maioria das vezes, né? Então uma cirurgia, quando bem indicada, quando bem feita, traz um bom resultado para os pacientes, né? Então, o sucesso do procedimento passa pela adequada seleção dos pacientes. O fundo da válvula tem que ser bem ao nível do esfíncter esofagiano inferior, né? Preservar os nervos vagos, né? Muitas vezes os vagos passam bem ali, o cirurgião lesa o vago, aí vai ter atonia gástrica, né? Tem que se calibrar muito bem a válvula, né? Então, é isso as recomendações dessa cirurgia. Então, quanto à doença do refluxo, é isso. Eu não sei se estou disponível para perguntas. Não sei se vocês entenderam a realização da válvula. Quem está olhando os slides, eu tenho a impressão que entendeu. Vamos ver. Perguntas? Sem pergunta? A didática aqui é tão boa, né? Que ninguém tem pergunta. O Vilarinho está digitando. Isso aí, Vilarinho. Vamos lá. Eu quero perguntas, eu quero diálogo. Por isso que eu gosto da aula ao vivo, né? Porque aí eu olho para o rosto de vocês. Mas aqui não. Eu quero aula
ok, a hérnia datal fosse menor que 5 centímetros, mas tem sintoma, faz cirurgia? Sim. Se a hérnia tal, mesmo hérnia tal pequenas, de 3 centímetros, né? O que eu falei de 5 centímetros é 5 centímetros, tu pode indicar tranquilo, porque esse paciente não vai melhorar. Isso aí é certo. Agora, abaixo de 5 centímetros, a hérnia tamanho médio, que é de 3 a 5, ou a pequena, de 0 a 3, de 1 a 3, depende muito da sintomatologia aí. Aí vai para o rol da intratabilidade. Aí é a relação médico-paciente. Tu tem que... O que se diz é o seguinte: o paciente tem que chegar no teu consultório e dizer assim: doutor, por favor, me opere. Eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais sentir esse gosto amargo aqui na boca, eu não aguento mais, não posso comer uma carne, não posso tomar uma cerveja, eu não aguento mais. Quer dizer, o paciente tem que pedir para ti. Né? Uns até brincam, olha, tem que ficar de joelho te implorando para fazer a cirurgia. Né? E é isso mesmo. Quer dizer, o paciente tem que saber dele, né, se ele pode aguentar tomando medicamentos, porque esses medicamentos da doença do refluxo, ele não resolve o esfíncter esofagiano inferior, não resolve. Ele só melhora a acidez. Melhora a acidez, com isso alivia os sintomas. E são pacientes que têm que tomar pantoprazol por toda a vida, como se fosse um diabético. E às vezes o paciente não suporta isso, e mesmo assim o remédio não faz o efeito desejado. Então aí está bem indicado a cirurgia. Então, 15% dos pacientes hoje é você. Professor, se o paciente não tem hérnia, mas só se sente bem com os medicamentos, pode ser... saiu da tela rápido. A hérnia, 20% dos pacientes têm refluxo sem hérnia. A hérnia não é obrigado. Quem tem refluxo tem hérnia. Não tem essa obrigação. 20% dos pacientes não têm hérnia. A hérnia é uma associação que tem em 80%, 85% dos pacientes. O importante aí é a sintomatologia. Se tu tem dúvida se o paciente realmente tem refluxo, tens que fazer aí a manometria para ver o esfíncter esofagiano inferior, né? Para ver se está hipotônico ou normotônico, a manometria, um exame simples, e para chegar ao padrão ouro é a pH-metria. Se tu tem dúvidas se o paciente tem ou não refluxo, tem dúvida, faz a manometria. Agora, se tu faz uma endoscopia, o paciente tem esofagite, tu nem precisa fazer manometria, porque se ele tem esofagite, ele tem refluxo. Não, a esofagite não aparece de graça, né? Aí tu tem as classificações da esofagite, que vocês devem ter visto na clínica, de Lourdes, né? Se tem esofagite severa, nem precisa fazer pH-metria. Tem esofagite. Se tem esofagite, tem refluxo. Mas tem pacientes que não têm esofagite. Considerando que o esfíncter esofagiano está dilatado, não tem risco de pneumo peritônio? Não. O pneumo peritônio não tem nada a ver. Pneumo peritônio é quando tu rompe a víscera oca para dentro da cavidade abdominal, né? No caso aí, nós não... o risco de pneumo peritônio induzido por causar um pneumotórax? Não. Durante a cirurgia, não, porque o hiato, esse estômago, ele não vai para dentro da pleura, ele fica no mediastino, né? Ele fica no espaço pleural. Pode romper a pleura durante a cirurgia? Pode ocorrer rompimento da pleura durante a cirurgia, mas normalmente o cirurgião vê, sutura a pleura. Se caso for... aí ele pede para o anestesista insuflar o pulmão, sutura a pleura e pode botar um pequeno dreno de tórax, resolve o problema. Em hérnias de hiato grandes, como essa hérnia está no mediastino posterior, ele não está no espaço intrapleural, é extrapleural, ela, no puxar o estômago, né, trazer o estômago para dentro da cavidade abdominal, tu podes romper a pleura sim, pode. Mas, normalmente o cirurgião vê e o paciente faz o pneumotórax, mas aí ele sutura a pleura e pode botar um dreno de tórax. Isso é uma complicação do ato cirúrgico. No slide tem uma frase, até 30%, eu não li. Qual é a idade do paciente que já pode fazer a funduplicatura? Na realidade, se pede para o paciente já
o jovem tem que dar um tempo, né? O jovem até os 18 anos, às vezes tem pacientes que têm com 15 anos, 16 anos, tu procura fazer um tratamento conservador. Mas se esses pacientes jovens deve ter uma comprovação muito eficaz com a manometria, a pH-metria. Se a pH-metria realmente mostrar um refluxo importante, está indicado fazer até no jovem sem problema nenhum. Pode fazer. Geralmente nós esperamos depois dos 18, 20 anos, né? Fazer muito jovem não vale a pena porque se tu pode contornar com medicamentos, é melhor. Teve uma pergunta, até 30% das válvulas vão ficar tensas. Realizar ligadura dos vasos curtos. Eu não consegui ler tudo aí, sai do ar. Ô, professor. Sim. A pergunta do colega é a seguinte: nos slides tem a frase até 33% das válvulas vão ficar tensas. Realizar ligadura dos vasos curtos. O Matheus, ele não entendeu por que fazer a ligadura dos vasos curtos. Gente, boa pergunta. Os vasos curtos prendem o fundo gástrico ao baço, certo? Os vasos curtos, eles vão do fundo gástrico ao baço. Para a válvula ficar frouxa, eu tenho que liberar bem esse fundo gástrico. Então, eu tenho que liberar os vasos curtos. Por quê? Mais de um terço dos pacientes, até mais, eu botei 33%, mas mais de um terço dos pacientes, tu não consegue puxar o estômago sem liberar os vasos curtos. Aí a válvula fica tensa. Se tu liberares os vasos curtos, né, ligá-los, né, aí o estômago vai ficar mais solto, o fundo gástrico mais solto, e com isso tu tem mais fundo gástrico para a válvula não ficar tensa. Porque válvula tensa é cacaca. Não vai dar uma boa. Então, por isso, recomenda-se sempre ligar os vasos curtos. Eventualmente, o estômago está tão solto que não precisa. Mas eu, por exemplo, tenho o hábito de sempre ligar os vasos curtos, porque eu vou ter mais estômago. O risco de ficar frouxa, né? Não, aí tu tem que calibrar, né? Aí tu tem que calibrar para ela não ficar muito frouxa. Normalmente, quando tu põe o estômago por baixo, tu dá um espaço entre o estômago e o esôfago de um dedo, né? De um dedo. Entre o estômago e o esôfago, a parede anterior, de um dedo. Quando a gente fazia aberta, nós botávamos aqui o dedo indicador, para a válvula ficar, olha, ela está bem frouxa, bem adequada. Esse calibre é que tem que ser feito. Hoje se faz com a pinça, né? Uma pinça da grossura de um dedo, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, para esse estômago ela tem que ficar frouxa. O que ela não pode é subir, ela não pode deslizar. Com isso, tem que dar um ponto no fundo gástrico ao esôfago também, para ela não deslizar. Isso sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Bom, pessoal, outra doença. Eu normalmente não falo sobre essa doença dos divertículos do esôfago. Agora nós vamos ver as doenças neuromusculares do esôfago, certo? Então nós vimos a doença do refluxo. Agora nós vamos para as doenças neuromusculares. A mais comum doença neuromuscular é a acalásia. Mas tem os divertículos também. Os divertículos, eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem um divertículo que eu acho que é importante vocês, como médicos, conhecerem, que é o divertículo de Zenker, né? Está nos slides. É o músculo cricofaríngeo, ele é o esfíncter esofagiano superior. Aí nós estamos falando do esfíncter esofagiano superior, não trocar as bolas com o inferior. O esfíncter esofagiano superior, que é a transição da hipofaringe com o esôfago. Esse músculo constritor da faringe, às vezes ele está muito apertado e tem uma hipertonia nele, né? O paciente, por questões congênitas, enfim, por outros problemas, ele tem uma hipertonia do esfíncter esofagiano superior.
E com isso a mucosa do esôfago sai para fora, fazendo um divertículo. Esse divertículo a gente chama de pseudodivertículo, porque o divertículo verdadeiro é toda a parede, né? Toda a parede, isso no tubo gástrico todo, pode ir no colo, no estômago, né? O verdadeiro divertículo é toda a parede, é a serosa muscular, a mucosa. Esses divertículos são divertículos de pulsão, que ele só sai a mucosa. E com isso ele se localiza bem aqui, ó, bem na transição da hipofaringe com o esôfago. Esses divertículos é o chamado divertículo de Zenker, ou divertículo faringo-esofágico. Esse divertículo, ele dá, às vezes, disfagia aqui, o paciente sente uma leve disfagia, ele tem que fazer um massagear para o alimento descer, ele tem que massagear para o alimento descer, e aí quando tu aperta aqui, ó, sente o rock, que é o chamado gorgolejo, que é como o ruído dos hidroaéreos, né, dos intestinais, tu sente aqui assim, né, fazendo esse gorgolejo. E também da halitose, porque como é um saquinho que tem aqui, o alimento se deposita nesse saquinho e o paciente, então, fica com alimentos, restos de alimentos ali e dão halitose. Então, halitose, o gorgolejo, o massagear para deglutir, isso são sintomas do divertículo de Zenker. Eu quero chamar a atenção desse divertículo, ele não é tão raro, ele não é frequente, mas não é tão raro, que é o único situação em que vocês não devem pedir endoscopia como primeiro exame, e sim o raio-x contrastado. Por quê? Porque se tu faz endoscopia, o endoscopista, quando ele entra com o aparelho pela boca, ele já vai direto no esôfago, ele passa de passagem pelo esfíncter esofagiano inferior e nem vê o divertículo. Mas o que é pior, ele pode passar e entrar dentro do divertículo e perfurar o esôfago. Então, quando tu tens disfagia cervical alta e o paciente tem que fazer esse movimento para deglutir e tem esse gorgorejo, esse burburinho aqui na região cervical, vocês devem começar o exame com o raio-x e não com endoscopia. Tá? Tem outros divertículos que eu não vou entrar em detalhe com vocês. Este é o mais comum, né? E esse é o chamado divertículo de pulsão. Pulsão porque é uma hipertonia do esfíncter esofagiano superior, né? Ele é uma hipertonia. O problema dele é a hipertonia do esfíncter. O tratamento cirúrgico é seccionar o divertículo, tirar o divertículo, mas tem que seccionar o músculo cricofaríngeo, né, que está hipertenso. Ele está hipertenso, a gente tem que seccioná-lo, tem que abri-lo a musculatura. Está ali uma foto nos slides, né, o divertículo e o divertículo sendo retirado e o músculo cricofaríngeo já foi aberto ali. Aonde está abaixo está o esôfago, tem uma fita puxando o esôfago, acima a hipofaringe e o divertículo. Esse divertículo é o mais comum. Tá? Isso é só uma passagem para vocês. Mas a doença neuromuscular do esôfago mais famosa é a acalásia. A acalásia, pessoal, ela é uma doença que ela surge por um problema acalásia, ou seja, sem contratibilidade. A parede do esôfago, ela é toda de inervado pelo parasimpático, né? Pelo parasimpático, pelos plexos de Meissner e Auerbach. Não sei se vocês se lembram da fisiologia, da anatomia, né? Que todo o tubo digestivo tem o plexo de Meissner e Auerbach, são os plexos no subcutâneo e os plexos mioentéreos. Quando há destruição desses plexos do parasimpático, o esôfago perde a sua motilidade. Por isso que o A, que é sem, e a acalásia de motilidade. Então, por isso que o nome da doença é
acalásia. E ele, então, perde essa inervação e o esôfago, então, não tem força para o alimento descer, o alimento que tu ingeriu. Quando nós ingerimos o alimento, ele chegou aqui no esôfago, há um sinal para o esfíncter esofagiano inferior se abrir, né? E aí nós temos a descida do alimento até o estômago, porque o esfíncter esofagiano, a motilidade esofágica e o esfíncter abriu. Isto não ocorre nos pacientes que têm acalásia. Por isso que nós diferenciamos a disfagia que eu falei para vocês do câncer gástrico, do câncer de esôfago, que era uma disfagia. Qual é a disfagia que eu falei para vocês? Ela era progressiva, começava com sólido, né? Carne, pão, e depois líquidos. E o paciente sempre tinha disfagia. Então ela era progressiva e rítmica, ou seja, constante. Na disfagia pela acalásia, o paciente, ele às vezes tem disfagia e às vezes não tem disfagia. Às vezes ele ingere o alimento e o esfíncter esofagiano inferior lá abriu, mas às vezes ele não abre, porque como não tem a inervação, não dá esse sinal de abrir o esfíncter, e às vezes abre. Então o paciente tem, às vezes, disfagia e às vezes não tem. E a disfagia pode se iniciar com líquidos, ela não é progressiva. Inclusive, às vezes, o paciente tem disfagia de líquidos gelados, mais do que carne e pão. Então, é uma disfagia não progressiva e não constante, não rítmica, é a arrítmica. Essa é a disfagia do câncer da acalásia. No nosso meio, quem lesa essa inervação é a doença de Chagas, né? Diga-se de passagem que Carlos Chagas foi um dos maiores cientistas, agora que nós estamos na época do Covid, foi Carlos Chagas, no início dos anos do século XX, ele descreveu toda a doença, desde a sua etiologia, desde o seu diagnóstico, toda a doença de Chagas. Ele só não ganhou o prêmio Nobel, talvez o único brasileiro que merecesse o prêmio Nobel por identificar uma doença por completo. Essa doença pode ocorrer no esôfago, pode ocorrer no cólon, vocês vão ter depois com a proctologia o megacólon chagásico, pode ocorrer no duodeno, megaduodeno, e no nosso meio, principalmente acima do Paraná, é muito comum ter o megaesôfago chagásico. No Rio Grande do Sul, ele não é tão frequente, mas tem uma frequência razoável. Mas se tu pega cirurgiões de Minas Gerais, de Goiás, Brasília, do Paraná, de São Paulo, tem uma experiência enorme na cirurgia do megaesôfago, da acalásia. A acalásia, ela faz com que o esôfago, então, não tenha motilidade e o esfíncter esofagiano, ele às vezes está normotônico e às vezes ele está hipertônico. Olha a doença do refluxo. A doença do refluxo, o esfíncter esofagiano estava hipotônico. Aqui o esfíncter está hipertônico ou normotônico. Mas a musculatura não consegue ter contratibilidade para passar esse alimento. E com isso o esôfago vai aumentando. E aqui eu tenho o meu próximo slide, é uma classificação da acalásia, né, em graus, porque depende do megaesôfago. Por isso se confunde muito essa doença, a acalásia, com o nome megaesôfago. É porque o megaesôfago é uma consequência da acalásia. Então, tu vai ter até 4 centímetros o esôfago até 4 centímetros, né? O esôfago é praticamente normal, mas sem contratibilidade. Tu vai ter nível 1. Depois, de 4 a 7 centímetros, nível 2, grau 2. A mais de 7 centímetros, grau 3. E quando o esôfago ele se deita sobre o diafragma direito, o esôfago cresce tanto que ele senta, ele não é se deita, ele senta em cima do diafragma direito, é o grau 4, ou chamado dólico megaesôfago. O nome é chamado dólico megaesôfago.
O padrão ouro para o diagnóstico da acalásia é a manometria, né? Nós podemos fazer raio-x, eu tenho um raio-x característico, né, que eu devo ter no próximo slide, um raio-x característico, que é um raio-x em ponta de lápis, né, no próximo slide. Tem um raio-x bem, o esfíncter esofagiano inferior está bem afiladinho, né, bem afiladinho assim, em ponta de lápis, né, em bico de pássaro também chamado. Esse raio-x tu pode fazer através do raio-x, pela clínica, né, de disfagia, que é uma disfagia não progressiva e não constante, pelo raio-x, mas o padrão ouro é a manometria. A manometria vai mostrar o quê? O fundamental. Vai mostrar duas coisas, são três coisas importantes. Primeiro, vai mostrar que ela não tem o corpo esofágico não tem peristaltismo. Ele não consegue ter ondas peristálticas eficientes. Segundo, e mais importante, ele não tem um relaxamento adequado do conteúdo das ondas peristálticas que tem com a abertura do esfíncter. O esfíncter não abre. Tu dá um copo d'água para o paciente e o esfíncter eventualmente não abre. Então, durante a manometria, tu dá água e vê que há uma disfuncionabilidade entre o corpo do esôfago e a abertura do esfíncter. E o esfíncter pode estar normotônico ou hipertônico, né? Como reação, ele pode ficar hipertônico. Então, na manometria, nós temos que, o fundamental é ter esse achado. É a não sincronia entre a deglutição e a abertura do esfíncter. Por isso que ele tem disfagia. Não sei se vocês entenderam isso. Entenderam? Tem alguma pergunta sobre isso? Porque às vezes a pessoa não consegue entender porque o problema está no plexo de Meisner-Alzebach, né? Não tem contratibilidade eficaz, mas não há sincronia. Então não tem sincronia entre o que eu degluto com a abertura do esfíncter. Isto que faz o diagnóstico, é o mais importante no diagnóstico da acalásia. Os graus da acalásia que eu mostrei para vocês. Alguma pergunta? Na acalásia, o esfíncter pode estar hiper ou normotônico, exatamente. O esfíncter, ele é artista secundário. O único problema é que ele não abre na hora que deve abrir. Às vezes ele abre e às vezes não abre. Isso ninguém saber. Bom, às vezes abriu e às vezes não abriu. Então, por isso que às vezes tem disfagia, às vezes não tem. A classificação, tem a classificação, se vocês olharem os slides, nós temos essa classificação, até inclusive é uma classificação de um brasileiro, classificação de Rezende. Os brasileiros são os que mais estudaram acalásia no mundo, megaesôfago no mundo, por causa da doença de Chagas, que é uma das características no Brasil. O americano não tem doença de Chagas, o americano tem a acalásia idiopática. Então, se tu pegares o Sebston, tu vai ler sobre praticamente a acalásia idiopática. Eles citam, o Sebston e os livros americanos, citam o Brasil como uma referência no estudo dessa doença, né? Essa é a classificação de Rezende, que ele classifica em 4 tipos. O esôfago está normal, mas não tem contratibilidade na manometria, né? Ele está ali até 4 centímetros. O esôfago está alargado, não tem contratibilidade, ele está alargado entre 4 a 7 centímetros. Isso é pelo raio-x, né? Se vê pelo raio-x. O outro, ele está mais de 7 centímetros, entre 7 a 10, e o outro acima de 10. Mas o mais importante é que o que está acima de 10 é chamado dólico megaesôfago, que ele tem uma característica dele ficar, se tu olhares, eu quero ver se eu coloquei, tem uma das fotos ali, eu botei ali, tá? Ele está praticamente sentado, né? Sentado em cima do diafragma. Esse é o dólico megaesôfago.
o dólico megaesôfago é o grau 4. Nós podíamos ter outra classificação. Tu pegar o Sebeston, essa é uma classificação de Resende, brasileira. Pegar o Sebeston, tu pode ter grau 1, grau 2 e grau 3. Incipiente, médio e avançado. O avançado é o dólico, né? O esôfago está tão grande que até parece um estômago dentro do tórax sentado sobre o diafragma. E aí o médio estaria ali entre de 4 a 7 centímetros e o incipiente menos de 4 centímetros. Então, nós temos duas classificações, uma que divide em 3 e outra é essa de Resende, que divide em 4. Aqui no Brasil é mais usado de Resende. Qual o tempo de evolução entre o grau 1? Bom, exatamente, esse tempo de evolução é longa. Nós não temos assim um tempo de evolução adequado, mas é longa. Normalmente o paciente começa com sintomas leves, né? Eventualmente ele tem disfagia, ele não procura o médico, a disfagia é eventual, mas às vezes o paciente leva até 5 anos, 10 anos sem sintomas, né? Leva muito tempo. Aí quando ele começa a ter disfagia, né? E o pior é que às vezes ele está comendo junto com outras pessoas e sente aquela disfagia, aquela regurgitação, e principalmente em líquidos gelados, às vezes, né, vai tomar um refrigerante, ele tem que ir ao banheiro para regurgitar. É uma situação chata, né? E quando dá em jovem é pior ainda, né? Quando dá em jovem é pior. Mas tem pacientes que levam 10, 20 anos para ter essa sintomatologia, né? Pode ocorrer em jovens, né? Tem jovens de 20 anos, 30 anos que tem essa doença, mas normalmente o paciente vai ter essa sintomatologia depois dos 30 anos. Qual é a outra pergunta? Bom, o raio-x faz o diagnóstico. Se vocês olharem os slides, verem aquele bico de pássaro ali bem, faz o diagnóstico, mas o diagnóstico de certeza é a manometria. A acalásia pode ser causada por um tumor? Não tem nada a ver com tumor. Vê que a diferença de uma disfagia para outra. Se tu tem um tumor na junção esôfago-gástrica, tu vai ter disfagia progressiva, né? Tu vai ter progressiva. Não, que pode ser secundária, um tumor na junção esôfago-gástrica pode dar megaesôfago, o esôfago dilatar, não a acalásia, né? A acalásia não. Os tumores não dá tempo para ter disfunção neuromuscular. Pode, isso sim, a tua pergunta pode se estender, se o paciente tem refluxo, doença do refluxo, e tem doença do refluxo por muito tempo, ele vai ter alteração na motilidade do corpo esofágico. Um paciente com doença do refluxo pode ter, e é muito frequente, ele ter disfunção neuromuscular pelo refluxo, né? Uma dificuldade nas contrações esofágicas do terço inferior, normalmente a doença do refluxo. No câncer, não. O câncer não chega a dar tempo do paciente ter um megaesôfago grande. Pode ter, né? Pode ter algum grau de megaesôfago, mas não chega a ter. Da junção esôfago-gástrica, não. O câncer tem a sintomatologia diferente, a disfagia diferente, e ele não chega a ter tempo, porque se o paciente não fizer nada nesse câncer, ele vai morrer em 6 meses, menos de 1 ano, né? Então não chega a ter megaesôfago. Quando tem megaesôfago é por causa da acalásia. Pode um tumor dar megaesôfago? Pode, mas não é o mais frequente, né? Eu já vi tumores dando megaesôfago, eu já vi pacientes que ficaram um tempão sem ir ao médico, então o esôfago cresceu, aqueles pacientes que não tem noção, não procura médico, pode um tumor dar megaesôfago. Mas a acalásia não, né? Disfunção neuromuscular não, mas megaesôfago um tumor pode dar, mas não é o mais frequente. O tratamento dessa lesão, tu tem que ver, olha a diferença, por isso que eu junto essas duas aulas.
Na doença do refluxo, eu tenho que fortalecer o esfíncter esofagiano inferior, certo? Ele é hipotônico, eu tenho que torná-lo normotônico, perfeito? Na doença do refluxo. Aqui é o contrário, eu tenho que tornar esse esfíncter hipotônico, porque eu tenho que tornar esse esfíncter que ele passe a comida direto por ele como um cano reto, entende? O esfíncter não atrapalha. Como o problema é a sincronia com o esfíncter, eu tenho que deixar esse esfíncter sem ação, porque aí eu vou ingerir, vou tomar água, vou comer um pão, como eu não tenho esfíncter aqui, o meu esfíncter, ele vai descer direto para o estômago, vou usar termo popular, vai ficar um cano reto. Então eu posso fazer isso medicamentosamente. Eu posso dar nitritos, né, isordil, que faz com que tu relaxe o esfíncter. Isso aí serve para amenizar só, mas não adianta nada. Vai tomar por um tempo, 1 mês, 2 meses, mas o paciente sente um alívio muito fugaz. Não tem, né, mas pode ser usado. Inibidores do cálcio, nitritos. Pode usar toxina botulínica para essa musculatura do esfíncter ficar frouxa, assim como usa para fazer plástica, toxina botox, pode botar, por endoscopia, tu pode botar toxina botulínica no esfíncter. Com isso o esfíncter vai relaxar, vai ficar relaxado. Também dura muito pouco tempo, tem que refazer de 3 em 3 meses, né? Isso se faz quando os pacientes não têm condições clínicas, né? O que se usa são dilatações pneumáticas, né? Se não quer operar, pode fazer dilatações pneumáticas, ou seja, tu dá para o paciente engolir um balão, este balão vai cair dentro do estômago, aí tu enxufla esse balão, né? Segura aqui, enxufla o balão, e aí fica um balão dentro do estômago, e aí tu puxa o balão. E aí tu arrebenta com o esfíncter, né? Tu puxa aquele balão e arrebenta. As fibras se destroem. Então, isso é o efeito da dilatação pneumática. Não é dilatação comum, porque a endoscopia, muitas vezes, a endoscopia é normal. O endoscópio passa, porque como tu não depende da contratividade do esôfago, o endoscópio chega, vai lá, ele entra dentro do estômago normal, porque ele tem força, ele vai injetando ar, ele passa, o endoscopista às vezes nem consegue fazer o diagnóstico de acalase. Ele só diz assim, o esôfago está dilatado e tal. Então, a dilatação por endoscopia não dá, tem que ser dilatação pneumática, que ele rompa as fibras do esfíncter esofagiano inferior. Isso está indicado mais para fases iniciais, tipo 1, tipo 2, né? Tipo 1, tipo 2. Né? Há livros que já diz que o tipo 2 tem que ir à cirurgia. Outros, principalmente os clínicos, indicam a dilatação mesmo para o tipo 2. Mas o que vai resolver é a cirurgia. Mas a cirurgia vai resolver o quê? Ele vai resolver o problema, vai repor as fibras do parasimpático? Não, ele não vai assumir ali. Porque o esfíncter esofagiano inferior, ele só para vocês entenderem, e essa pergunta vocês poderiam ter me feito, como é que tu destrói? A doença de Chagas destrói todas as fibras do parasimpático do corpo e não destrói as fibras do esfíncter esofagiano inferior. Porque os esfíncteres são controlados pelo simpático. Eles não são controlados pelos plexos de Meissner e Auerbach. Por isso que o esfíncter fica, às vezes, hipertônico ou normotônico, porque o esfíncter é controlado pelo simpático. Nós não temos uma medicação que vai resolver isso aí. Então, nós temos que fazer uma cirurgia. E a cirurgia qual é? É cortar o esfíncter. Nós temos que cortar o esfíncter. Nós temos que cortar a musculatura do esôfago e do estômago que forma o esfíncter esofagiano inferior. Nos slides está mostrando ali como deve ser a incisão. Então, nós transformamos aquele esfíncter que é hipertônico ou normotônico num esfíncter hipotônico. Né? Esse é o objetivo, que fique um cano reto. Entenderam? Mas tem uma pergunta aí que vocês têm que me fazer.
Vocês são obrigados a me fazer uma pergunta. Se eu transformo o esfíncter, que era hipertônico ou normotônico, em hipotônico, ele vai ter um problema, não vai ter? Não vai ocasionar um problema? Claro, está ali. Vai dar, a Júlia e o Matheus, vai dar refluxo. Aí nós vamos botar lá no início, na aula de refluxo. Porque se eu transformei o esfíncter em hipotônico, vai dar refluxo. Por isso que quando eu faço essa cirurgia, pode repetir como é feita a cirurgia? Travou aqui. A cirurgia é cortar a musculatura do esôfago e parte do estômago. São 6 centímetros no esôfago e 3 no estômago. São 9 centímetros que tu tem que cortar. Mas só a musculatura. Tu não pode cortar a mucosa. A mucosa tu deixa intacta, né? Só a musculatura, porque a musculatura faz o esfíncter, né? Eu tenho que cortar só o músculo. E aí eu deixo a musculatura, a mucosa intacta. Vocês poderiam perguntar, professor, mas não tem, mas acaba lesando a mucosa ali. Pode lesar a mucosa. Essa é uma das complicações da cirurgia. O cirurgião tem que ver se não houve lesão da mucosa. Se houve lesão, ele tem que costurar a mucosa. Então, a cirurgia é a secção da musculatura. Eu cortei e transformei o esfíncter em hipotônico, porque eu cortei a musculatura do esfíncter. Mas com isso vai dar doença do refluxo. Então, essa cirurgia de cortar a musculatura do esfíncter é cirurgia de Heller, esôfago-miotomia de Heller, esôfago-gastromiotomia de Heller, ou chamado cardiomiotomia de Heller. Cardio, porque ali é a zona do cárdia, né? Cardiomiotomia de Heller, ou esôfago-cardiomiotomia de Heller, esôfago-gastromiotomia de Heller. E ela tem que ser acompanhada de uma válvula anti-refluxo. O Heller, quando fez essa cirurgia, ele teve bom resultado, ele resolveu a disfagia, mas aí os pacientes começaram a ter doença do refluxo. Aí ele não aguentava mais, porque aí o refluxo é abundante. Então, aí, anos mais tarde, teve um cara que chegou e disse, não, nós temos que associar uma cirurgia de refluxo ali. Normalmente está no slide, a cirurgia anti-refluxo é uma parcial, usa-se uma válvula parcial, geralmente só põe o estômago no lugar ali onde está a incisão, né? Isso chama-se válvula de Dor. É uma válvula que cobre o esôfago em 120 graus, não dá toda a volta no estômago, no esôfago, como a de Nissen ou a de Topé, né? Pode ser usado de Topé também, né? Pode ser usada de Topé ali, invertida, mas pode ser usada. Então, tu tem que usar, importante para vocês, não interessam os nomes, tem que usar uma válvula anti-refluxo, né? E naquela situação em que já há um dólico megaesôfago, que é o slide seguinte, se vocês estão acompanhando pelo slide, vocês vão, olhem aquele raio-x ali, não parece um estômago, aquilo ali não é o estômago, aquilo ali é o esôfago dentro do tórax. E o esôfago está extremamente dilatado. O esôfago, às vezes, se dilata enormemente, chamado dólico megaesôfago. Essa aí não adianta fazer cirurgia de Heller, não adianta fazer a esôfago-gastromiotomia. Nesse caso, tem que fazer a esofagectomia. Tem que tirar o esôfago, né? Tem que tirar o esôfago, porque esse esôfago já não presta mais. Quando atinge o grau 4, ou grau avançado, na outra classificação, esse esôfago não presta mais, não vai ter mais utilidade. Então, tem que se tirar o esôfago e colocar ou o estômago, como está ali, né? O estômago, claro que lá por trás, né? Aqui só está como se coloca o estômago, ou o intestino grosso no outro slide. Então, tu tem que fazer esofagectomia, como no câncer. Essa é a cirurgia. Então, na doença do refluxo, eu fortaleço o esfíncter. Na doença na acalásia, eu relaxo o esfíncter, que compensar com uma doença uma válvula de refluxo, mas não uma válvula muito forte, porque pode dar disfagia e o paciente voltar a ter disfagia. É isso, pessoal. Estou à disposição de perguntas. É melhor usar o estômago ou o intestino para fazer a reconstrução? Boa pergunta. Isso aí tu podes usar
tanto o estômago como o intestino grosso. O estômago é mais fácil, mas o intestino grosso, na realidade, torna mais fisiológico porque tu preserva o estômago. Né? Mas, ultimamente, praticamente todos os cirurgiões estão usando o estômago, porque os pacientes têm mostrado que tem uma boa qualidade de vida com o estômago, né? Não tem tido problema. Como o estômago fica todo ele dentro do tórax, tu põe o estômago aqui, na região cervical, ação negativa para ter refluxo, né? Então os pacientes vivem bem. A preferência é usar o estômago, mas tem cirurgiões que preferem usar o colo, o intestino grosso. Seguinte, tem alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, vamos tirar dúvida aí. Nós estamos no... essas aulas online aí, no fim eu me passo, já sabe, 1h10 de aula. Normalmente eu falo só 50 minutos, já estou falando 1h10. Tu vê que eu estou me emocionando com esse tipo de aula, né? Só falta eu ter a técnica de mostrar os slides, isso aí eu ainda vou aprender. Fica para a próxima. Tá bem boas aulas, prof. Obrigada. Não, mas eu queria mostrar os slides junto, né? Porque eu gosto de desenhar, né? Mas a aula está bem, obrigado. E então, nós temos mais uma aula, que é o câncer gástrico, mas eu estou à disposição para as outras aulas que vocês queiram, né? De repente tem um assunto que vocês queiram, que não está legal, vocês estão em dúvida, eu dou qualquer aula. Pode me perguntar para mim, que eu não tem problema, tá ok? Tá, muito obrigado. Obrigada, prof. Tá, boa tarde. Boa tarde.